de avisos e da vontade de Deus. Para começar, queremos dizer para você que o fato de haver uma revelação, um sonho, aquilo aconteça, apenas está sendo revelado que aquilo pode. Pois bem, haverá tsunami. Quem é o autor da tsunami? Mas o homem, aí a Bíblia não fala. A Bíblia apenas mostra. Os religiosos olham uma revelação descrita na Bíblia e diz, ó, Deus disse que vai haver. É que foi revelado que irá acontecer no princípio destas coisas. Da mesma forma são os avisos cotidianos. Um aviso de uma morte ou de um acidente, que Deus o livre a todos, não quer dizer que é Deus que está dizendo que algo de mal está se aproximando e Deus manda esse aviso para o bem da própria pessoa e da família, que pode desviar este mal, como aquele homem que teve o aviso da sua morte e ele orou a Deus e o profeta foi embora. No meio do caminho Deus mandou ele voltar e dar o recado que iria acrescentar tantos anos de vida a esse homem, esse rei. Deus, não é que Deus mudou de opinião, é que o fato iria acontecer e o cara orou, e então Deus disse, não, eu vou alongar mais esse período da vida dele por causa disso e daquilo. Então, não é Deus o autor dos fatos que são revelados. Às vezes o cara revela um acidente e esse acidente ia ser desviado. Então seu relacionamento com as visões não quer dizer que são aqueles fatos revelados de autoria divina. E nem se torna divino o que revela. Ou seja, o cara foi utilizado em visões, o cara foi usado em profecia, não quer dizer que é ele o divino. Ali é apenas um gatilho e as revelações aconteceriam independente da religião. Nem tem religião, mas eles têm avisos. E esses avisos, homens. Pois bem, o que acontece muitas vezes no meio e na igreja pentecostal é justamente isso. É quando alguém na igreja tem uma revelação e utiliza-se dessa revelação, vai acontecer algo, mas não é Deus que está fazendo. Está acontecendo algo, então a revelação, o gatilho ele dispara. Não é porque o cara é santo, maravilhoso ou que é melhor do que o outro que foi revelado, mas é porque o gatilho dispara para as pessoas que, em forma de código, em forma de cheiro, em forma de visão, em forma de sonhos. Pois bem, estas revelações, estas visões, o que você que teve a revelação e a visão faz com essas visões, Deus também não se mete. Você pode ver uma coisa e orar. Você pode ter a visão e também sair contando para todo mundo, berrando, tal. Pela misericórdia de Deus, não vê a questão disso aí não. O dom vem, a revelação vem, porém o que você faz com essa revelação, Deus não se mete. Você é que tem que se aperfeiçoar. Repetindo para deixar. Não quer dizer que, olha, eu recebi uma revelação, Deus vai fazer isso. Não é de Deus, é que vai acontecer. Possa ser até que o homem faça, possa ser até que eu sonhei que uma árvore iria cair. Deus vai derrubar essa árvore. Não. É a interpretação pessoal sua. Mas eu foi que tive a revelação. Tudo bem, mas o cara tem a revelação e tem a interpretação errada, porque não buscou o discernimento de Deus. Ali pode ser o vizinho que derruba a árvore. Pode. E então Deus mostrou, a árvore vai cair, tenha cuidado para não cair na sua cabeça. Então é justamente isso. Mas o que acontece muitas vezes é que a pessoa sonha um negócio e começa a dizer, não, Deus disse que vai fazer assim. Ou sonha com alguém morrendo e de repente o cara morre, aí diz, olha, Deus matou fulano, que eu sonhei que fulano estava morto, então Deus matou. Não, peraí, foi avisado que iria ver. Não foi avisado que foi Deus que ia fazer. Então esse detalhe tem atrapalhado milhares de pessoas e complicado a vida de muita gente. Porque o camarada sonha ou tem uma visão de algo e diz, olha, Deus está me dizendo que vai fazer assim. Às vezes mesmo. Moças velhas que não conseguiram casamento porque sonharam com rapaz, ou rapazes que sonharam com moças e deixaram passar oportunidades reais por causa de um sonho ou de uma visão mal interpretada. Essas questões de dons tem que haver também uma instrução. Existia no Antigo Testamento
escola de profetas. Essa escola de profetas, os profetas passavam o dia todo dormindo. Não, uma visão, um dom, um sonho. Esse negócio também de uma pessoa ter uma visão, uma falta de educação incrível. Deus mostrou que tem um problema com o casal. Então, essa mulher vai, ou este homem, vai para a igreja demais. Muito tolo, muito tolo. Não, mas eu vi, eu tive uma revelação, tudo bem. Vá para o casal chegar e contar para 600 pessoas que não tem nada a ver com a situação. E vamos parar com essa de Deus revelando pecado de um, pecado de outro, que existe o fórum íntimo. Cada um pecar, quer se afundar na lama, vá. Deus nunca impediu ninguém. Ele está errado, tá. Contra a palavra de Deus, tá. E o que é que tem? O mundo está cheio de gente errada. Nem por isso Deus vai destruir todo mundo. A igreja deve ser, num dia ou outro a igreja pode afastá-lo. Eita, existe muito crente fuxiqueiro, doido para ter uma revelação com a vida dos outros. Essa revelação, o cara está escutando assim, como chama, de pé de ouvido. Eita, ui, ai. Aí começa a ter revelação. Isso é algo extremamente tolo. É algo extremamente tolo. Como lidar com as revelações? Como lidar com as visões é algo que deve ser treinado por nós. É necessária para lidarmos com este mundo espiritual. Esse mundo espiritual existem leis e regras que devemos obedecer. Agora, estamos falando, mas as ordenanças e como lidar com essa ferramenta é importante. Você pode ter um facão na mão, e em vez de cortar o mato, você cortar a própria mão. Porque eles se perderam no meio das suas muitíssimas revelações. Não é Deus, pelo fato de o cara sonhar e ver uma menina, não quer dizer que Deus está dizendo, vai lá e você vai ter que casar com ela. Se fosse Deus, Deus revelava para a menina. E a menina viria até você. Por que esse terceirizar essas coisas? Né? Então, no mundo das revelações, no mundo das visões, requer muito cuidado para que não haja perca do céu, e essa estrela do céu vai tornar o mais sangue. Não é Deus, um meteoro, algo parecido. Então, pelo fato de algo ser revelado, não quer dizer que é você o autor da coisa, ou que é Deus o autor. Espírito de brandura e sabedoria. Peça a Deus discernimento, Deus revela tudo, a todos, o que lhe convém. Não é, Deus não vai revelar a vida do vizinho para você. Ah, Deus está me revelando a vida da filha da vizinha. Ah, eu estou sabendo de tudo, está aqui, ó, tal. Isso é fuxiqueiro. Isso é o desejo de querer saber da vida dos outros, se meter na vida dos outros, que muitas vezes o ser humano tem. Ah, Deus está me revelando a vida do filho do pastor. Eita! Para quê? O filho do pastor tem direito a ter sua intimidade. E o pastor tem direito de ter um filho com a intimidade dele mesmo. Com as coisas de fórum íntimo. Isso aí parece uma coisa chula, cheia de fuxiqueiro, querendo ter revelações da vida dos outros. Eu vi gente tendo revelação da vida dos outros, enquanto a vida dos filhos deles é acabada. Os filhos são verdadeiros demônios. E Deus está me revelando que a irmã está errada, a sua filha está em pecado. E os filhos dele pintando e bordando, pintando 7, desenhando 8 e fazendo 9. E isso é emocionalismo, isso é um mundo espiritual mal interpretado segundo a carne. Lembre-se que Satanás é espiritual também. E nem por isso ele está certo, nem por isso ele é luz. Ele é trevas, mas se Satanás queira ou não, ele é espiritual. E às vezes algo, fenômeno espiritual, não quer dizer que seja de Deus, uma revelação, às vezes acerta na cabeça. Mas às vezes não é de Deus, é apenas um aviso, ou um dom que vai lá e lê a vida do cara. Mas Deus me revelou. Eu fico admirado com esse pastor que eu conheço. E algumas irmãs também. Deus revela a vida das filhas e dos filhos dos outros, tudinho. Mas não revela a vida dos filhos dele. Os filhos dele casam com os filhos. Mas Deus revela só a vida dos filhos dos outros. Será que... Ah, vamos saber da vida de todo mundo. Não há nada encoberto que não seja descoberto. Isso é no céu, meu amigo. Aqui tem tanta coisa coberta que se fosse descoberto, o mundo se perderia. Então isso é no céu.